Bem-vindo, então, à nossa primeira aula de como a gente vai aprender a abrir e ler arquivos, ok? É importante dizer que nessa aula a gente vai ser um pouco até que breve, né? Mas esse conteúdo a gente vai utilizar para conseguir abrir um arquivo já existente, tá? E retirar as informações que a gente deseja dele. Importante dizer também que na próxima aula a gente vai ter não só a parte teórica, como a prática também. E aí a gente vai programar esses métodos junto da IDE lá comigo, tá? A gente vai ter só um arquivo, então, de código nesse módulo. Você tem que procurar ali a pasta com o nome certo. Se eu não me engano, é a pasta de número 6, que vai ter manipulação de arquivos. Porque, por exemplo, o módulo anterior não teve, né? Então, é importante que a gente siga aí essa lógica, né? Então, fique à vontade para expressar aí suas dúvidas também para a equipe, qualquer coisa. E vamos começar. Basicamente, tudo começa com uma variável, que normalmente a gente chama de file, que é arquivo, e a gente atribui ela o valor que a gente recebe do método open. Esse método ele vai receber dois parâmetros. Primeiro, o nome do arquivo. No caso, se o arquivo não está na mesma pasta, a gente vai botar o caminho até ele, que é um pouquinho mais complicado, mas o ideal é a gente trabalhar sempre com arquivos da mesma pasta. E o segundo parâmetro vai ser uma letra entre três, que é o R, o W ou o A, que no caso o R é de read, o W é de write e o A é de append, ou seja, de inserir, né? Vai ser ler, escrever e inserir no final. Se você abrir como é obrigatório que você já tenha, no caso, um arquivo pronto, ok? Se você tentar abrir um arquivo que não existe com o R, basicamente você vai receber um erro, tá certo? Se você fizer a mesma coisa com o W ou com o A, no caso ele vai criar um arquivo novo, mas pode ser que você não queira isso. Tem um macete aqui também, que se você botar R+, ele não só lê, como ele também escreve. O mesmo vale para o W+, e o A+, tá? Mas nesse caso, que a gente quer aprender só a ler, vamos botar parâmetro R. E aí, a gente vai utilizar o método read para poder ler o arquivo em si. O que acontece aqui? A gente recebe uma string bem grande com todo o conteúdo daquele arquivo de texto. Depois a gente utiliza o método file.close para garantir que a gente não vai ter mais alterações, tá, naquele arquivo, e isso evita uma série de erros. Então é bom a gente tomar cuidado com isso. E por fim eu estou mandando imprimir o conteúdo do arquivo, tá certo? Aqui também tem uma outra opção interessante, onde a gente manda dar o readlines. O que é o readlines? Teoricamente, cada arquivo de texto vai ter várias linhas, que é representado, a gente vai ver na aula prática, pelo símbolo contra N, que significa que a fila ali, que a linha ali acabou. Nesse caso, se a gente usar o método readlines, ao invés de a gente receber uma string gigante, a gente recebe uma lista de strings onde cada posição da lista é uma linha, ok? E aí a gente também pode usar o file.close e usar uma iteração com um loop for, né? Usando ali linha em linhas, para ir lendo o valor de cada linha separadamente. Certinho? Bem simples, bem fácil. Por último, a gente também pode fazer o seguinte, abrir usando o with us, dando aí o alias que a gente chama, né? Para que aquele arquivo tenha um nome bem simples. No caso, ali eu usei como conteúdo, recebe o file read, porque eu dei o nome de file para aquela expressão ali, ok? Nesse caso, o método close, o interpretador, ele já faz isso automaticamente quando acabar esse bloco de texto, tá? Então é interessante que para muita gente usar, para você não acabar esquecendo de fechar o bloco em si, ok? Então é isso. Não existe grandes segredos ao ler um arquivo em Python. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com arquivos de texto, correto? E agora na próxima aula a gente vai para a aula final com a parte prática,
onde a gente vai aprender também a escrever arquivos com Python, criar arquivos, escrever, tudo mais. Grande abraço e até a próxima aula.